Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês aí que nos escutam, nos acompanham em mais um Mirvcast. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso Mirvcast. Mais um episódio aí, terceiro episódio de uma série muito especial. E eu quero aqui, desde já, te convidar a ficar aí até o final desse conteúdo, porque ele foi pensado e preparado especialmente para você que nos ouve, que nos escuta, que tem acompanhado aí desde o primeiro episódio. Eu me chamo Silvia Santos e hoje estou aqui novamente com meu querido amigo Patrick, né? Isso, Patrick? E aí, galera, beleza? Tô muito feliz, cara, porque isso é um sonho que o Senhor colocou em nossos corações. Verdade. E tá mais uma vez sendo realizado nessa noite aqui, né? Para vocês aí, eu não sei se vai ser de dia, de manhã, de tarde, madrugada, não sei quando é a hora que vocês vão escutar, mas espero muito que vocês sejam edificados por tudo que vai ser falado aqui e que o Senhor ele abençoe a sua casa e a sua família. Nós já temos recebido alguns feedbacks maravilhosos, pessoas agradecendo pelo conteúdo, pessoas falando bem, e isso é só para glorificar e edificar o nome do Senhor. E nessa noite aqui, cara, nós vamos falar de um assunto ali especial dentro do Mirv Belém, né, e de várias outras denominações aqui nesse Brasilzão de meu Deus, que é o modelo dos 12. E hoje nós vamos falar aqui, conversar, esse bate-papo, esse bate-bola com um cara incrível aqui de dentro do Mirv Belém. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava... brincadeira. Mas quando eu cheguei no Mirv Belém, eu olhava para esse cara e dizia assim, meu Deus, esse cara aí deve ser muito brabo, deve ser brigão, ele não deve gostar de ninguém, não deve gostar nem de respirar. Mas aí foi fluindo, conheci ele, e ele é o quê, Silvinha? Um fofo. Muito fofo. Enfim, gente, é ele, nosso grande querido irmão Robson. E aí, pessoal, graça e paz a todos. Amém. É uma honra estar aqui participando desse projeto maravilhoso. Eu quero adiantar aí para todos vocês que eu não sou muito acostumado aos elogios, viu? Obrigado aí pelo bravo, por não gostar das pessoas. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre tem que prezar aí o nome de Deus acima de qualquer coisa. Verdade. E quando a gente fala de obra, né, e quando fala de igreja, a gente não fala só da comunidade, só da igreja em si, mas a gente fala de pessoas. As pessoas que movem a cultura cristã no Brasil e no mundo são as pessoas que trazem a essência de Deus para a terra e com o único objetivo de multiplicar, né? De multiplicar. Então é uma honra desde já estar com vocês aqui participando desse projeto muito bacana. Eu sou muito fã de podcast, eu assisto toda vez que vocês postam uma coisa lá e eu assisto. Então e eu tenho algo a dizer para vocês, que isso é um projeto que vai dar muito certo. Amém, muito certo amém. Mesmo. É algo que vem para atribuir a essa nossa comunidade, a trazer informação às pessoas que precisam, a orientação às pessoas que precisam e também uma ferramenta de conversão, né? De testemunho. Mas é isso, galera. Amém. Irmão Robson, seja muito bem-vindo aqui. É uma honra para nós aqui do Mirvcast lhe receber aqui. E para falar de um assunto que quando eu cheguei na igreja, assim, eu falei, meu Deus, o que é M12? Eu não entendo, não entendia, na verdade, sobre o M12. E aí, devido às nossas escola de princípios, enfim, a nossa célula, inclusive em uma das ministrações, o Patrick foi muito bem falando sobre a visão, né, do M12. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui, aliás, noite, tarde, a hora que você escutar esse podcast, né, para falar sobre essa visão tão maravilhosa. E o nosso Senhor, né, deixou lá na sua palavra sobre fazer o ID. Isso é ir importante. Por todo mundo, pregar o evangelho. Eu acredito muito que essa visão está aí dentro exatamente dessa palavra, em ir e fazer o evangelho, né? Fazer discípulos. E a minha pergunta já para abrir a nossa conversa aqui é o que é o M12, né? Acho que a pergunta da noite, assim, meu Deus, o que é o M12? O que o Mirv Belém faz aí com essa questão do M12? O M12, ele
quando a gente conheceu o M12, foi uma surpresa também, porque pelo menos eu nunca imaginei a dimensão do significado do M12, né? Antes de entrar nesse assunto, eu quero só voltar um tempo lá atrás, aonde eu lembro que eu nasci no Evangelho, então eu vim de uma igreja que era muito tradicional demais, aonde assistir TV era pecado, você ir pro cinema era pecado, pro Louvor Norte você tinha que ser disciplinado porque era pecado. Então assim, a gente olha, isso foi em 1900 e algumas moedas. A gente volta agora pro século 21, a gente volta agora para 2022, e vê que ser cristão não é isso, né? Nada contra, respeito muito a doutrina de cada um. Sim. Mas quando a gente aprende que ser cristão é muito mais do que isso, ser cristão é você explorar uma cadeia que a sociedade se torna presa de várias formas. E quando eu conheci o M12, eu fiquei tão surpreso como você, porque eu não sabia o que era isso. Então, no decorrer do tempo, eu vim aprendendo, eu vim conhecendo pessoas, eu vim conhecendo, quando nós fizemos a fusão, a junção junto com o MIRV, descobri que nós não estávamos sozinhos e que a filosofia do M12, da visão celular, é justamente aquilo, né? Que 1 mais 1 é multidão. Uau! Então, assim, quando eu aprendi sobre o M12, eu descobri uma imensidão de formas de adorar a Deus, né? Robson, mas tu vieste de uma igreja tradicional onde tinha aquelas regalias, onde tinha aquela doutrina um pouco mais dura, um pouco mais pesada. Foi muito difícil adaptar a isso? Não foi. Por quê? Porque a visão celular nos traz justamente essa forma diferente de fazer parte do cristianismo, de fazer parte da igreja, né? Não é porque você é um visitante que fica sentado no culto todo domingo assistindo o culto e não participando da atividade que você não é importante. Tão importante quanto um obreiro da igreja, tão importante quanto um músico da igreja. Você é importante. E a visão celular, ela trouxe justamente isso. O M12, ela surgiu no Brasil, né? Foi trazido esse projeto, trazido esse governo para o Brasil pelo apóstolo René Terra Nova. Sim. Exatamente. Aonde trouxe o modelo do G12, antigamente, que era o grupo dos 12. Só que no decorrer da caminhada, ele percebeu que poderia ser muito mais do que aquilo, né? Então, igrejas tradicionais adotaram o G12 e resolveram patentear. Ou seja, ficou reservado, ficou bloqueado ali para aquelas pessoas utilizarem, e quem quisesse utilizar teriam que pagar para utilizar. Eu não sabia. Isso, teria que pagar royalties. Nossa. Porque tudo aquilo que você patentia é algo que lhe pertence. Sim. Certo? Então, se você não tem autorização de utilizar aquilo que me pertence, você quer utilizar, você tem que pagar. Então, o apóstolo René, ele não concordou com isso. E foi quando ele saiu da visão do modelo do grupo dos 12 e criou o modelo dos 12. O que é o modelo dos 12? É o evangelho amplo para todo mundo, sem distinção de doutrina, sem distinção de igreja, né? O MIR, que é a igreja dele em Manaus, saiu um levantamento, uma pesquisa agora, antes da pandemia, que só de membro ele tinha 40 mil pessoas alcançadas. Uau. Pelo modelo dos 12. E depois da pandemia atualizado, esse número subiu para 70 mil. Uau. Então, assim, imagine só você numa igreja com 70 mil membros.
É uma coisa de louco, né? Não tem como ali cuidar de todo Não mundo, tem como. né? Por Só quê? ele. Mas esse é o sentido da visão. Esse é o sentido da visão celular. Porque assim, pra mim que vem de uma igreja tradicional, onde todo domingo tinha ali reunido o quê? 10 pessoas. A gente via a gente via o pastor sobrecarregado com 10 pessoas, Sim. onde tinha que cuidar dessas pessoas, né? E quando a gente Uma sai daí, necessidade, né? justamente, então assim, quando a gente sai de uma igreja tradicional, como eu falei mais cedo, eu não estou fazendo aqui a discriminação em alguma coisa, pelo contrário, eu respeito muito a doutrina e respeito muito as pessoas que seguem aquela doutrina. Mas quando a gente sai da caixinha e começa a enxergar as coisas de uma forma ampla, com grandes possibilidades, isso nos encanta. Por quê? Uma igreja com 70 mil pessoas, é possível um pastor cuidar dessas 70 mil pessoas? Jamais. Não é. Até Não Jesus, né? existe. Mas deixa eu falar uma coisa. No modelo dos 12 tudo é possível. Verdade. Por quê? Porque o modelo dos 12 segue a visão celular. E a visão celular é justamente isso. Líderes dos líderes de amanhã. Exatamente. Então você cria a sua rede de célula, o seu líder é responsável por você. Automaticamente, o líder do seu líder é responsável por ele. Isso sucessivamente, isso se chama hierarquia. Sim. Que a gente entra também nos 12 do pastor, do apóstolo, Apóstolo. né? Então, assim, tudo é questão de hierarquia. E dentro do M12, tudo funciona. Porque a possibilidade é infinita. A possibilidade é infinita. E é tão fácil ganhar almas para Deus no modelo de célula, porque você não necessariamente precisa estar dentro da igreja, cultuando Sim. de forma tradicional. É até mais fácil de chamar, de convidar. Justamente. Vamos pra pra uma trazer. célula e tal, é mais fácil. Porque são pessoas falando com pessoas. Numa célula não precisa se tornar culto, né? Dando oportunidade para as pessoas cantarem, Sem oportunidade para contar pessoas. que aproxima todo mundo, né? Sim. Todo mundo É se justamente sente isso. abraçado, É aí que eu quero por chegar, perto. porque a célula nada mais é do que aproximação, Exatamente. intimidade. É você conhecer o seu discipulado de uma forma que o pastor nunca teria como conhecer. Exatamente. Porque são 70 mil pessoas. E a visão celular é isso. A visão celular, ela traz uma crescente constante dentro da igreja, justamente para que o reino seja pregado de uma forma ampla, acessível para todas as pessoas e sem limitações. Eu acho que um ponto a ser falado aqui, quando eu estava pesquisando para levar a palavra, para dar esse estudo na célula, sobre o modelo dos 12, de onde veio e tal, eu fui pesquisar no YouTube e etc. E, cara, eu encontrava só pessoas falando mal, falando ruim, tipo, o modelo dos 12 é coisa do capeta, é coisa do demônio, não sei o quê. E eu não entendia, eu até cheguei a falar pro pastor Everton, que é o meu líder da célula, falei pra ele, cara, eu não vou pregar, porque eu tô pesquisando aqui pra tentar entender o assunto, e os caras só estão falando mal, o que eu vou falar mal também? E aí eu comecei a ir mais a fundo, e aí eu comecei a entender que é exatamente o que tu tá falando, é essa questão de hierarquia dentro das igrejas tradicionais que era diferente. Para te chegar como o pastor Maicon falou no primeiro podcast, para te chegar num pastor, num presbítero, sei lá, numa igreja mais tradicional, era muito difícil. Tu falava com o cara lá de Com baixo, obreiro. para depois ele falar lá com o cara lá em cima. Hoje em dia, com o modelo dos 12, é muito mais fácil, porque a tua liderança tá ali na tua frente. Tu consegue bater o papo aqui, tu consegue fazer o MDA que o pessoal fala, que é discipular ombro a ombro, tá sempre ali introduzindo. Então o modelo dos 12, o modelo celular, ele veio para destrinchar tudo isso e mostrar que o evangelho ele é de aproximação, né? Ele é de chega aqui, vamos falar, vamos conversar, vamos orar. Se tu tiver uma dúvida, chega comigo, chama, vamos conversar, porque isso que faz o modelo dos 12, o que mais me encanta é que eles tiraram ali de Jesus, do próprio Jesus,
né? Que tinha os seus 12, que eram os mais próximos, mas após eles, tinham mais, sei lá, 170, 800, 1000. Sim. E que eram cuidados pelos 12, que eram cuidados pelos 170, que eram cuidados pelos 200. E isso fazia ali uma escala que todos eram cuidados da mesma forma, Sim, igualmente. Sim. Imagine vocês o seguinte, que a gente vive hoje numa sociedade muito opressora, Sim. onde vem trazendo culturas que há 10 anos atrás, de repente, não era comum, não é verdade? Então, assim, aonde é que a gente vê o cristianismo dentro disso? Em nenhum lugar. Por quê? Porque essas culturas atuais passam por cima de caráter, Sim. né? Passa por cima de costumes. Então, assim, o porquê que a visão celular ela é importante? Se a gente voltar lá para o que você falou lá das 12, Jesus tinha seus 12 discípulos, né? Que ele cuidava dos 12, que os 12 cuidavam de mais 12, que mais 12, e tarará, tarará, tarará. Exatamente. Então, assim, se a gente for levar hoje a regra a isso, a gente faz uma matemática rapidinho. Eu tenho possibilidade de ganhar 12 almas na minha célula, que os 12 conseguem chegar a mais 12, Sim. que conseguem chegar a mais 12. No final, a matemática do cristão, que é 1 mais 1 é multidão, Multidão, dá certo. acontece, dá certo. Funciona muito. Não é verdade? Então, assim, o que a gente tem que visar? A visão celular hoje, ela trouxe costumes que a gente hoje, os brasileiros, as pessoas que os cristãos não seguem à risca, né? Um exemplo, a gente comemora o Yom Kippur, Sim. né? Outras igrejas não comemoram. Então, assim, a gente festeja com a festa do tabernáculo, né? Outras igrejas não fazem isso. Exatamente. Então, é justamente trazendo esta doutrina, essa crença, essa história de novo, de volta, para a gente poder aprender a essência do M12. O M12 nada mais não é nada mais do que isso. Não é uma coisa complicada de se entender. É um estilo de vida. Sim. É você se abdicar daquilo do seu passado, de tudo aquilo que você achou que um dia fosse certo, e começar a entender realmente o que é Cristo na sua vida. De que forma você pode servir a Cristo. A gente lendo lá em Atos, a gente consegue ver que o modelo do 12 está sendo trabalhado ali também. Sim. Porque Paulo, quando ele fala lá para... Esqueci o nome dos dois agora, mas ele demanda eles a uma cidade para que eles vá e eles cuidem daquele local. E aí, após isso, eles voltam a Áquila. E eu me esqueci o nome do outro, que é uma mulher. Mas eu vou lembrar até o final do podcast. E aí eles voltam e eles falam para Paulo, o que aconteceu, tudinho. E é assim que acontece é que, né, o nosso pastor, ele tem os 12 dele, que são líderes de célula. E eles vêm até o pastor e falam, minha célula, isso, aquilo outro. E disso é uma forma mais fácil de se trabalhar, né? É verdade. Do que o pastor ter que ir em todas as células, em todos os lugares, e não se multiplica. Aí volta novamente a questão do acompanhamento, que eu acho dentro da visão surreal, assim. Pra mim, eu nunca me senti sozinha. Desde verdade. o início, eu sempre fui, sabe, aquele bebezinho de colo que vai crescendo. Mas interessante é isso. Aí, beleza. O acompanhamento é fantástico, é surreal. Começa desde o ganhar, né? A pessoa chegou, tá participando da igreja ali, aceitou Jesus e tal, já venceu uma etapa, né? Já passou do ganhar. Que tem os pilares da visão celular, né? Ganhar, consolidar, discipular, enviar. O teu discipulador, ele sabe quando você está preparado, quando você passou do Exatamente. seu processo e está apto A ser um novo. multiplicar, né? Exatamente, eu É acho verdade. incrível. Isso é muito bom porque se torna uma preparação, né? A gente, eu volto a falar, eu vim de uma igreja muito tradicional, onde a única oportunidade que a gente tinha era para cantar um corinho ali. E assim, a minha vida não foi das melhores, a minha experiência como crente não foi das melhores, e eu não sou exemplo para ninguém. Mas nunca fui exemplo para ninguém no passado. Só que assim,
A visão celular, ela te traz o despertamento de que você pode fazer muito mais, entendeu? Não só ter uma oportunidade para cantar como era nas outras igrejas tradicionais na minha época, mas sim em participar, mas sim em fazer acompanhamento com aquela pessoa que você está discipulando. E onde eu quero chegar, como você falou ainda agora, que esse acompanhamento dos pastores, que eu me sinto muito atraída, que eu me sinto como uma criança, um bebezinho de colo, acolhida. Isso. E o interessante é o seguinte, que mesmo você tendo 70 mil pessoas dentro da sua igreja, o pastor consegue acolher todos. Sim. Todos. Não presente, não de uma forma, mas assim, com os seus líderes tendo a autoridade do seu pastor para poder acolher você, porque nada melhor do que eles para te conhecerem. E, assim, falando sobre o M12, que é uma parada incrível, né, que a gente tá falando aqui, que não dá vontade de parar de falar, porque é muito bom. Tem muito assunto aí. Como foi a preparação, assim? Porque você é um 12, né, Sim, do nosso pastor. Como foi a preparação? Tremeu na base? Achou que não ia desistir? Como foi essa preparação toda aí? É até engraçado porque, assim, eu nunca participei disso, pastor, e vai ser a primeira vez que ele vai estar sabendo tá do que eu tô falando. Pastor, escute aí. Mas assim, quando ele me chamou para ser um dos 12, eu fiquei meio em dúvida. Em dúvida não, eu fiquei com receio. Porque assim... Ficou cabreiro. Não, é porque eu não me sentia tão preparado assim. Porque a responsabilidade de ser um dos 12 do seu líder é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque quando você é escolhido pelo seu líder para ser um dos 12, isso significa ele te dizendo que ele confia muito em ti. Que ele quer muito que você participe daquilo que ele está fazendo. E eu não me sentia digno a fazer isso, né? Porque eu vejo no nosso pastor, eu conheço ele há muitos anos. Então, assim, eu vejo nele uma responsabilidade que eu digo para todo mundo que eu nunca queria ter. Eu nunca queria ter. Justamente, pelo fato da responsabilidade que ele carrega nas costas dele. Só que assim, depois que eu fui amadurecendo a ideia, eu vi que eu poderia fazer a diferença junto com ele. Eu vi que eu poderia ser um dos mais com ele, né? E isso me trouxe um senso de responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande junto com a igreja, né? E desde então o meu crescimento vem sendo constante, porque eu tenho a quem me espelhar. E a liderança do pastor é justamente isso. Quem são os seus 12? São aquelas pessoas que se espelham ao seu pastor. É o que eu sempre falo também para as pessoas quando a gente conversa sobre isso. O discipulado, ele vai ser o espelho do discipulador. Sim. Né? O seu discipulado vai ser o seu espelho, porque o ponto de direção vai ser a sua vida, vai ser o seu testemunho. Então, assim, até hoje eu não me sinto autossuficiente e digno para ser um dos 12, mas eu tento trazer essa responsabilidade para que um dia lá na frente eu possa ter os meus discipulados, possa ser um multiplicador e quem sabe também ser o espelho de alguém. Legal, que bênção. Pegando aí a tua fala, né, sobre o peso, né, da responsabilidade de ser um 12, de ser um M12, qual a função de um M12, assim, dentro da visão, né? Nós sabemos que você é M12 do pastor Maico, e aí, como que é trabalhar, assim, principalmente na questão da função de um M12, né? De frente, de responsabilidade. Um dos 12 do seu líder é justamente você estar preparado para fazer aquilo que ele te pedir. Uhum. Né? Você é a pessoa de confiança, onde ele deposita aquela confiança para uma determinada ocasião. Exemplo, se o pastor precisar de uma pessoa para pregar, né, eu estou à disposição dele. Se ele precisar de uma pessoa para evangelizar, eu estou à disposição dele. Então, assim, o 12 é justamente isso.
é aquelas pessoas com quem o pastor pode contar, pode dividir a responsabilidade, pode dividir a tarefa, o dever. Então, os 12 escolhidos do pastor, né, do seu líder, é justamente isso. Aquela pessoa de apoio que pode, que está pronta para servir ele da forma adequada. Cara, assim, eu um dia serei 12 de alguém. Eu Se também. Deus quiser. Ô, Senhor, eu quero ser Se Deus também. quiser. E eu fico pensando assim, né, em tudo que o Senhor ele faz através disso, né? A gente tem pessoas que podem achar que é só um broche que tu ganha, Não. mas é uma unção, cara, assim, Eu tão até evito pesada. usar, porque eu gosto tanto dele que eu deixo ele guardadinho lá. É uma unção ali que é derramada sobre ti, porque dali não tem mais volta. Dali ou tu vai pra frente ou Tu estagna. então tu tem que ir. E assim, pensando no 12, o que tu acha que daqui pra frente, aqui dentro do MIRV Belém, o objetivo de um 12, falando de um 12, assim, pra essa igreja, o crescimento, o que tu olha e vê assim como um objetivo para um futuro da nossa igreja? Sabe que essa pergunta é bem interessante, porque vem trazendo um outro ponto de vista que eu tenho, que a gente começou na nossa conversa sobre a multiplicação. E quando eu vejo um dos 12 do nosso pastor, eu vejo uma potencial congregação sendo aberta. Glória Por a quê? Deus. Porque Pastor a Everton, visão de multiplicação é isso. No momento que você tem uma responsabilidade de ser um dos 12, você tem uma responsabilidade a carregar nas suas costas. Aonde eu vejo 12 possíveis igrejas abrindo na região norte. eita, Uau, glória. O MIRV, ele... Assim, a pastora e o pastor contaram a história sobre a junção do MIRV e o que é o MIRV, de como nasceu o MIRV dentro do estado do Pará. Sim. E olhando esse parâmetro geral, a gente vê que o propósito de Deus se faz real de verdade. Porque as coisas aconteceram de uma forma muito natural, né? Eu sou um dos membros mais antigos aqui dessa igreja, onde o primeiro culto foi feito em cima de caixote de tomate, onde não tinha instrumento, onde não tinha microfone, Decoração, caixote. onde não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha nada. Eram apenas 4 pessoas sentadas no caixote de tomate, nesse templo aqui, Exatamente. cultuando. Então, assim, olha onde a gente chegou. A gente chegou muito longe. Por quê? Porque a oportunidade foi entregue em nossa mão. Deus, ele chegou um dia e falou: eu vejo essa igreja crescer, eu vejo essa igreja multiplicar, onde não tem local, não tem lugar para colocar cadeira e as pessoas sentarem, aonde vocês vão viajar para lugares que vocês nunca imaginaram. E a gente vê isso. Sabe por que a gente vê isso? Porque a gente vê o nome MIRV, a igreja MIRV, sendo referência para muitas outras. Verdade. Na minha época eu era líder de louvor dentro da igreja e eu vi coisas que eu nunca imaginei presenciar. A gente foi para lugares que eu nunca imaginei um dia chegar. E a gente não tinha recursos. Não tinha. Assim, eu vi pessoas, isso todo mundo está ouvindo e as pessoas que participaram dessa época comigo vão poder confirmar. Eu vi pessoas sendo batizadas no meio da rua. A gente tocando dentro dessa igreja, as pessoas passando e caindo, sendo batizadas no Espírito Santo lá fora. Eu vi pessoas que saíam das suas igrejas, sentavam na calçada para assistir o culto junto com a gente. Por quê? Porque aqui se fazia a presença de Deus real. Porque aqui a promessa de Deus foi cumprida de verdade. Então, onde eu vejo? Eu vejo hoje 12 possibilidades de congregações abertas na região norte. Aonde vai ser? Não sei. Mas o nosso estado é muito grande, né? Sim. Verdade. É muito grande. Então, tem muita gente a ser alcançada, muita gente ainda a conhecer o projeto do M12, muita gente a conhecer o MIRV. Amém, glória a Deus, eu tô aqui tocada, não dá pra ver meus olhinhos, mas eles estão cheios de Filma ela aqui, lágrimas. Márcio. Ai, que bênção.
Tá chegando ao fim, né? O nosso podcast. Poxa. Nossa, eu não queria Meu, parar. passou o Vamos tempo fazer muito rápido. a segunda parte. Acho que tem que ter segunda parte, de verdade. Passou muito rápido o tempo. Tá chegando ao fim aí o nosso Mirvicast, mais um episódio. E nós queremos lhe agradecer, eu, Silvia, quero lhe agradecer pela sua participação aqui conosco, aprender mais acerca do M12. Foi uma bênção. E dizer que nós estamos muito felizes, né, com a sua participação aqui. Dizer o quanto que você é bênção de Deus nas nossas vidas aqui na igreja, sendo um M12, né, um discípulo direto do nosso pastor. Muito obrigada pela sua participação. Meu agradecimento hoje, assim, vai principalmente ao nosso pastor Maicon. Sim. E a nossa pastora Patrícia, por terem, sabe, desbravado o país e do outro lado para nos trazer essa coisa incrível que é o M12, que é o modelo dos 12, a visão celular, que nos ensina, nos doutrina. O meu maior crescimento foi aqui nessa igreja. Já passei por diversos ministérios, mas eu tenho a agradecer pelo Mirv Belém. Se um dia eu sair daqui, eu espero não sair, mas se um dia eu sair daqui, levarei tudo isso comigo para onde eu for. E eu agradeço a tua participação. Cara, foi incrível, parece que passou voando o tempo. Foi muito eu não rápido. senti quando eu vi, já acabou. Mas eu sei que o Senhor, ele tem muito a falar através da tua vida, não só dentro desse podcast, mas fora, onde tu tá. Eu sei que o Senhor, ele fala. Eu creio. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a todos que estão até agora nos ouvindo. Se você tiver um agradecimento aí... Tenho sim. Tenho a falar sim. Eu agradeço essa oportunidade, né, em falar um pouquinho sobre essa visão apaixonante que é o M12, a visão celular. E assim, a gente vem crescendo a cada dia mais com conhecimento, com aprendizagem. A gente acaba dominando as coisas mesmo que a Bíblia nos ensina. E a pessoa que entra na visão celular, no M12, não sai mais. Justamente por isso, né, porque é apaixonante. Porque você consegue explorar e conhecer de uma forma que você nunca imaginou. E para encerrar, eu queria deixar só um versículo aqui que encontrei em Gênesis, lá no livro, lá no começo, que vem falando justamente sobre isso que a gente está falando, né? Que diz assim: porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então assim, lá em Gênesis ele vem falando sobre a aliança criada com Deus, né, entre mim e você. A gente não precisa mais a gente não precisa de intermediário para falar com Deus, né? A gente precisa apenas falar com Deus, né? E a aliança dele constituída junto à nossa vida nos multiplicará. Multiplicará em quê? Em conhecimento, multiplicará em obra, multiplicará em igreja, multiplicará em tudo. E a visão celular é constituída a isso, a multiplicação. Amém? Nossa. Então assim, galera, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo, eu me sinto muito honrado. E como eu falei no começo, isso daqui tem tudo para dar certo, tem um podcast muito top. Amém. Diferentão, onde as pessoas vão poder conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho, não só sobre o MIV, mas sim entre o Evangelho em geral, né? E assim, dê o like, compartilhe e curta. Se tu não parar, eu vou continuar, mano, porque tá bom. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? E fique com Deus. Graça e paz a todos. Graça Amém. e paz.